saudar os associados, simpatizantes e amigos do Atlético local aqui presentes, bem como os senhores jornalistas que tiveram uma habilidade de aceder ao convite que lhes foi endereçado, no sentido de assistirem a esta singela, mas penso que tocante conferência de imprensa de um grupo de pessoas, sendo o Atlético de uma forma especial, e que gostaria que esta voz especial também destes associados e amigos do Atlético fosse transportada um pouco por toda a parte, para que realmente as pessoas tivessem conhecimento do que é que está a passar. A minha presença no meio destes ilustres atléticos poderá parecer uma novidade, mas eu tenho que vos apresentar uma pequena explicação para aqueles que não conhecem. Em primeiro lugar, por razões familiares, eu gosto de citar que o meu pai e todos os meus tios nasceram no bairro de Alcântara. Aqui nasceram, aqui cresceram, aqui se fizeram obras. Portanto, desde logo, um primeiro laço muito especial da minha pessoa para com este bairro tão popular e tão querido no meu bairro. Em segundo lugar, o meu pai, para quem não saiba, foi treinador e jogador do Carcavelinhos. Um clube que deu origem ao Atlético de Portugal, e está aqui um associado, cujo pai também jogou no Carcavelinhos, que é o Mário, e que me deu nota e deixou ter lá uma fotografia também desse time. Depois, no seguimento desta história familiar, tenho que enaltecer também o facto do meu próprio filho ter sido infantil e iniciado nas camadas, portanto, mais jovens para o Atlético de Portugal, coisa que também me deu um grande prazer e uma grande honra. E por final, eu sou sócio do Atlético há mais de 32 anos. Portanto, não sou apenas sócio do Sporting, sou também sócio do Atlético de Portugal, eu tenho uma ligação muito forte. Doutor, desculpe, permita-me uma correção. O seu pai foi também treinador do Atlético. Foi, ele levou o Atlético à primeira divisão. Exatamente. É verdade. Lançou outros jogadores como Marinho, Tito, Gonçalves, e tantos outros jogadores. Obrigado, Agostinho. Deixo também com avançar o seguinte. Nós na vida temos que ter uma filosofia. Temos que lutar por aquilo que acreditamos. Não interessa que o nosso ideal seja pequeno ou seja grande. É o nosso ideal, é a nossa convicção, é a nossa consciência. E quando os homens, por muito humildes ou por muito ilustres que sejam, deixarem de acreditar naquilo que devem acreditar, as sociedades vão ser cada vez piores. E, portanto, nós atléticos, neste caso concreto, poderíamos muito simplesmente olhar para o lado, assobiar para o lado, não ligar à situação que hoje o clube vive. Mas não. Em conversa de amigos, sem qualquer interesse, mas em conversa de amigos, falando do nosso Atlético, chegámos à conclusão que, efetivamente, as coisas não se podiam manter mais nesta situação. E, nessa medida, perante aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos meses, reportagens espelhando o desânimo, a humilhação, o vexame a que o clube está a ser sujeito, nós, sócios do Atlético, uns mais antigos, outros menos antigos, decidimos então criar este movimento, que tem esta denominação, Juntos por um Atlético mais Atlético, porque nós não suportamos a ideia deste Atlético que caminha rapidamente para a sua extinção. E por muito que custe aos atuais órgãos sociais, por muito que custe, normalmente as instituições entram em colapso e falecem, não é por culpa de quem está de fora. É o mesmo que acontece com as revoluções, os estados os golpes de Estado, com todas as insurreições. A culpa normalmente é quem está no poder, que não sabe dirigir o poder convenientemente e que dá origem a que existam movimentos externos a esse poder que levam à sua destruição. E nós não queremos um Atlético destruído. Não queremos um Atlético destruído. Não nos move particularmente nada, mas mesmo nada, contra os atuais titulares. São pessoas que, como atléticos, merecem o nosso respeito. Mas o que apenas queremos é dizer de uma vez por todas que o tempo dessas pessoas acabou. E esse tempo acabou, e quem o vai dizer de uma vez por todas são os associados do Atlético Clube de Portugal. Fique muito bem claro. Se os associados do Atlético Clube de Portugal entenderem
que esta forma de dirigir o clube é a melhor forma e é aquela que deve ser continuada, penso que nós para estar aqui. Aceitamos o verdicto da massa associativa do Atlético. Agora, pedirem-nos para estar calados, pedirem-nos para olhar para o lado, isto dizendo claramente que não. E por isso assumimos claramente que queremos um Atlético diferente, um Atlético moderno, um Atlético de acordo com aquilo que começa a ser o bairro de Alcântara, que é um bairro que está a rejuvenescer, começa a mudar o seu tecido social, económico e de status, e portanto queremos fazer o Atlético um clube de acordo com aquilo que o bairro se já está a transformar. Doravante, meus senhores, vou-vos ler apenas um comunicado que estará ao vosso dispor numa pasta que foi preparada para que tenham uma ideia melhor sobre o que é que está a acontecer, e depois de eu ler esse comunicado, darei a palavra para quem quiser fazer as competentes perguntas, darei a palavra ao meu amigo e também ilustre sócio da Atlético, Armando Hipólito, uma vez que, a partir do momento em que eu ler este comunicado, as respostas serão dadas por ele e eu, nesse aspecto, não terei mais nada a dizer. Portanto, peço a vossa atenção para este comunicado, que tem um título muito sintomático. O título é Basta. As notícias que têm merecido a atenção dos órgãos sociais nos últimos meses são inequivocamente reveladoras do estado de degradação a que chegou o Atlético Clube de Portugal. Tal circunstância, bem como a total ausência pelos órgãos sociais e uma política que efetivamente zela pelo prestígio e defesa dos interesses do clube, levou à constituição do movimento regenerador Juntos por um Atlético mais Atlético, com vista a dotar o clube de um projeto para o futuro, na estrita observância da legalidade estatutária e de acordo com a vontade dos associados do clube. É chegado, depois, o momento de iniciar a construção de tal futuro, já que em cada dia que passa, avolumam-se as preocupações no seio da sua muito digna massa associativa, encontrando-se a história e a dignidade de tal instituição seriamente ameaçadas no momento presente. Não vale a pena tapar o sol com a peneira, pois a única responsabilidade é pura e simplesmente dos atuais órgãos sociais que, em evidente cumplicidade, não hesitam em manipular, distorcer, mentir e esconder, de modo a evitar, custe o que custar, a voz soberana dos associados. Os factos aqui estão. Não prestam aos associados quaisquer esclarecimentos sobre a constituição, organização e posterior desenvolvimento pensado e consequente relacionamento com os órgãos sociais. Recusam informação sobre a situação geral do clube, em particular a patrimonial, económica e financeira. A tarde e a más horas, e em violação flagrante dos estatutos, apresentam o orçamento dos relatórios e contas, não sem esconder dos revisores oficiais e dos associados informações sobre passivos e responsabilidades do clube perante instituições financeiras. Não obstante, o Conselho Fiscal aprovou um voto de muito louvor à direção. Com evidente má-fé e sem fundamentação legal ou estatutária, indeferem sistematicamente requerimentos a solicitar a convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias, chegando a insinuar, num dos casos, que as assinaturas dos apresentantes não eram verdadeiras, quando anteriormente tais dúvidas não se lhes haviam suscitado. Numa outra situação, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ao interferir num dos requerimentos citados, afirma falsamente que alguns dos associados requerentes não tinham a situação de cotas regularizada, esquecendo-se, contrariamente ao preceituado no artigo 79 dos Estatutos, de convocar todos os associados do clube para a reunião magna de 17 de outubro que decidiu levar a efeito. O mesmo titular da Mesa da Assembleia Geral, depois de invocar que o requerimento apresentado não se achava devidamente fundamentado, não deixou de lançar a mão de algum dos fundamentos no mesmo expostos para os incluir na ordem de trabalho de uma outra AG por ele próprio convocado. Verifica-se também que o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral já nem sequer assina o expediente relacionado com as suas atribuições e competências, expediente esse ultimamente subscrito por ilustre anónimo e também por elementos da direção do clube, ao ponto que chegou a degradação do nosso emprego. Qual a razão para haver tanto medo dos associados?
Será que a intenção é esconder algo que não se devia? Meus amigos, chegou o momento de agir. Dizemos não à prepotência e à ilegalidade. E por isso jamais os atuais corpos sociais do clube contarão com a nossa colaboração e com a nossa presença em qualquer ato coletivo, enquanto não for dada voz ativa aos associados, conforme anteriormente referido. Da nossa parte, lançaremos mão de todos os meios legais com vista à reposição da legalidade estatutária e ao apuramento de responsabilidades. Um Atlético mais atlético é tão só o nosso objetivo. Viva o Atlético Clube de Portugal! Como acabei de há pouco de referir, o Sr. Armando Hipólito está à vossa disposição para esclarecer alguns pontos que atentam questionar. Antes de mais, boa noite. Queria começar por agradecer ao Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara por ter cedido as instalações onde foi possível fazermos esta nossa conferência de imprensa e fazer uma pequena apresentação para quem não me conhece. Há 3 gerações que eu me conheço, que as minhas gerações são todas de Alcântara. Os avós, pais e eu, propriamente dito, e os meus irmãos, somos da Fonte Santa, com muito orgulho, da Rua do Sidónio da Silva, e comecei a vir ao Atlético desde os meus 4, 5 anos pela mão do meu pai, Alfredo Hipólito. Também ele foi um dirigente do Atlético, como presidente do Conselho Fiscal, salvo erro, na direção do Sr. Diamantino. Mais tarde, e começando pela história do Carcavelinhos, também tenho eu raiz aí, porque tenho um tio meu que chegou no Carcavelinhos, que foi o Pratas, que foi posteriormente, está ali uma área também, o meu primo foi o Pratas também, que depois foi para o Porto, posteriormente, e estou a falar de uma cronologia, o Baltazar, que jogou no Atlético de Portugal, o Lense e Sporting de Portugal, da Costa da Caparica, mais propriamente do Banco dos Pescadores, o meu irmão, Mário Hipólito, que jogou nos Júniors, nos juvenis do Atlético e depois foi para os Júniors do Atlético de Portugal, e por último o meu sobrinho Pedro, que foi campeão há coisa de 4 anos na 2ª divisão dos Júniors pelo Atlético de Portugal. Portanto, eu aprendi desde muito cedo a viver o clube, aprendi desde muito sempre a sofrer pelo clube e aprendi desde muito cedo a conhecer agentes de Alcântara. Trabalhadores, honestos, bairros consideraram alguns problemáticos, mas com gente muito boa. Há efetivamente uma regeneração no bairro e eu hoje dizia no comércio do Alcântara que começa a haver gente boa, mas gente boa sempre houve no Atlético. O que começa a haver é realmente gente com algum poder de compra e que efetivamente está virada e precisa de estar virada para um clube como o Atlético Clube de Portugal, desde que este também deixe ao bairro e chegue até estas casas, até esta gente. Mediante aquilo que eu vos disse, penso que a minha apresentação foi rápida. Agora, se quiserem colocar questões, também estou à disposição.